Gente, nesses últimos dias, esses dois temas acabaram aparecendo aqui para mim, sendo um em virtude de uma assessoria que eu presto e outra por uma questão realmente de estar sempre buscando, essas questões mais atuais, principalmente ligadas à questão do coronavírus, né, dessa pandemia que nós estamos passando. É uma obrigação da gente que é ligado ao direito, né, que advoga, seja você advogado, juiz, promotor, o que for, nós temos que estar sempre buscando saber o que é que está acontecendo ao nosso redor. Eu sempre dizia em sala de aula, né, para os alunos que todo lugar o direito está, desde o momento que você acorda até a hora de dormir. Se você buscar, você vai encontrar sempre uma solução e sempre uma questão onde o direito vai poder ser aplicado. Ontem, na verdade, antes de ontem, né, eu fui procurado por um síndico de um condomínio aqui da capital. Ele perguntando o seguinte: ele disse, olha, eu não tenho na convenção nem no regimento essa hipótese de ser proibido circular no ambiente do condomínio sem máscara. E agora? Será que baseado em uma lei estadual ou num decreto, né, estadual ou municipal, eu posso tanto obrigar quanto requerer que ou penalizar esse condômino pelo não uso de máscaras em locais de uso comum? E a resposta eu já vou dar aqui, o famoso spoiler, né? É possível, sim. Tá? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o síndico, ele não só representa judicial e extrajudicialmente o condomínio, mas ele também é responsável pela guarda e segurança dos próprios condôminos e dos bens do condomínio, podendo responder criminal ou civilmente, caso ele venha a cometer alguma infração. Então, veja, não é tão simples assim a pessoa ser síndico. Ele não pode simplesmente dizer, olha, já que alguns dos moradores não querem, eu vou deixar para lá. Não, porque a omissão dele pode sim gerar uma situação muito grave. Tá? A lei que trata dessa questão do condomínio é uma lei antiga. É a Lei 4.591, essa lei é de 64. Para quem não é da área e também para aqueles que são da área, eu sempre aconselho, quando for procurar por determinada norma jurídica, coloquem sempre o número da lei seguido da palavra compilado. Tá? O número da lei seguido da palavra compilado. Porque aí você já vai pegar o texto legal vigente no momento em que você está fazendo a consulta. Muitas vezes a pessoa não coloca essa informação e acaba fazendo uma pesquisa numa norma que já foi revogada. Então, muito cuidado. Então, apesar de ser de 1964, ainda está em vigor essa lei 4.591 de 1964. Essa lei diz que é dever, veja, não é uma opção, é um dever do síndico, além de exercer a administração do condomínio, ele também deve zelar pela segurança desse condomínio. E, obviamente, dos condôminos que estão residindo naquele local. Então, diz a lei ser dever. Quando nós vamos para o Código Civil, lá no artigo 1348, inciso 5, diz que ele deve, o síndico, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. Então, verifique que ele tem, inicialmente, né, o dever de zelar pela segurança, depois ele tem o dever de guarda das partes comuns do condomínio. Isso sempre buscando, não esqueçam disso, a questão do interesse comum. Essa questão da coletividade. Então, é um argumento que eu tenho ouvido e que quem mora em condomínio ou então quem é síndico, por favor,
já fiquem logo sabendo que esse argumento ele não tem o mínimo fundamento, que é eu pago o condomínio, então eu tenho o direito de circular pelo condomínio da maneira que eu quiser. Não é bem assim que funciona. Teve até uma situação de um rapaz que resolveu andar pelo condomínio de sunga o tempo inteiro. Ele queria andar de sunga e achava que por pagar o condomínio ele não estaria cometendo nenhuma infração. Né? E há uma discussão sobre isso, né? E a depender do que tiver numa situação como essa aí no regimento interno, é possível sim dizer, olha, felizmente o senhor não vai poder ficar aqui andando de sunga para cima e para baixo. Né? Então, a vida em coletividade, a vida em comum, ela vai exigir que você abra mão de certas prerrogativas decorrentes da sua propriedade. Não é porque você é dono, é proprietário de determinado imóvel em condomínio que você pode fazer o que você quiser. Você não pode, por exemplo, sair derrubando parede dentro do seu apartamento. Você não pode ficar fazendo barulho até o horário que você bem entender. Então, todas as vezes em que o interesse da coletividade estiver sendo, de alguma maneira, prejudicado, você, obviamente, afastará aquelas prerrogativas, né? Aquelas características inerentes da propriedade, o uso, o gozo e a disposição. Você não pode fazer isso de maneira livre, de maneira nenhuma, ok? Então, vamos lembrar sempre disso. Lembrar também que a Constituição Federal e depois o Código Civil, ele fala que a propriedade ela deve ter uma função social, certo? Não adianta se imaginar que a propriedade de hoje é aquela propriedade do Código de 1916. O Código Civil de 16 já não existe mais. O Código de 2002, já de acordo com a Constituição Federal, prevê que a propriedade ela não deve existir única e exclusivamente para trazer riqueza ao seu possuidor, mas ela deve também ter uma função social. E essa função social ela vai se espalhar por vários pontos, por várias situações. Então, gente, lembra, a coletividade é que deve ser levada em consideração, principalmente quando nós estamos diante de uma situação de saúde pública. Né? Nós não temos dúvida nenhuma dos riscos que essa pandemia traz e que não se pode simplesmente abrir mão de determinadas situações que podem gerar risco de saúde para a coletividade. Éder pergunta como fica a Assembleia nesse momento. Né? Veja só, Éder, a Assembleia, em regra, não pode ser realizada presencialmente. Tá? Essa é a regra, essa é a situação que normalmente nós vamos vivenciar. Então, enquanto perdurarem essas determinações de isolamento social, eu não posso ter assembleias presenciais. É possível fazer assembleia virtual? Sim, desde que reste demonstrado que não ocorreu prejuízo, que todos foram avisados e que todos tinham condições técnicas e tecnológicas de participar daquela assembleia. Tá? Havendo essa possibilidade, seria possível sim se fazer uma assembleia condominial de forma virtual. É possível, tá? Não há nenhum impedimento, até porque nós temos que imaginar o seguinte: toda e qualquer decisão que venha a ser tomada numa situação dessa de pandemia, ela deve também ser relevada quanto a certas formalidades. Você já imaginou se o síndico precisasse tomar uma decisão que, por determinação da convenção ou do regimento, deveria passar pela Assembleia, e essa Assembleia não pode ser realizada, esse síndico ficaria sem tomar essa decisão, podendo causar um prejuízo maior para a coletividade? Então, esse é o questionamento que deve ser feito. Então, é possível a Assembleia presencial? Não, ela não é possível hoje enquanto perdurarem essas determinações de isolamento social. É possível que se faça virtualmente? Sim, desde que hajam condições tecnológicas para isso e desde que todos sejam avisados normalmente, com aqueles editais, com a convocação, seria possível sim. Tá? E qualquer decisão urgente que tenha que ser tomada, ela poderá ser tomada e depois ratificada ou rejeitada
pela Assembleia. Porém, o síndico, nessa situação, desde que tome certos cuidados, que nós vamos falar daqui a pouco, dificilmente será responsabilizado pela sua ação. Agora, pela sua omissão, é muito mais fácil, caso ele deixe de adotar as medidas necessárias, ok? Espero que tenha dado para tirar aí a dúvida do Éder. Então, o que é que nós temos que verificar? Hoje nós temos uma lei estadual, a Lei 8677 de 2020, foi editada e está em vigor, instituindo o uso obrigatório de máscaras em todo o território do Estado. Tá? Então, hoje, nós temos uma lei estadual determinando que qualquer lugar do Estado eu tenho que estar de máscara. Mas e aí como é que fica a questão em condomínios? A própria lei ela vai dizer que também é obrigatório o uso de máscaras quando nós estivermos em instalações ou edificações residenciais, ou seja, em condomínios. Então, hoje não há dúvida quanto à obrigatoriedade de utilização de máscara. Esse não é o ponto menos complexo, é o ponto menos complicado, que tem menos discussões, porque na verdade a lei é muito clara, ela diz que tem que usar máscara. Então, nós temos a lei estadual 8677 dizendo isso. A dúvida surge exatamente na questão de eu posso, com base nessa norma, fazer valer a aplicação de uma multa, de uma penalidade para esse condômino que por acaso tenha descumprido a lei? Então, esse é o questionamento. A resposta, como eu disse anteriormente, é positiva, é possível sim. Tá? Não há dúvida nenhuma de que, ao agir dessa maneira, o condômino estará colocando em risco toda a coletividade. E, nos termos do artigo 1336 do Código Civil, 1336 do Código Civil, são deveres do condômino dar às partes do condomínio a sua destinação correta, não prejudicando o sossego e a salubridade, além da segurança do condomínio. Ora, salubridade tem a ver com saúde. O adicional de insalubridade é aquele adicional pago todas as vezes que o empregado é submetido a condições de trabalho capazes de gerar algum problema em sua saúde, tá? Diferentemente da periculosidade, por exemplo, que tem a ver com o risco da pessoa morrer. Então, inicialmente, nós temos a insalubridade com relação à saúde e a periculosidade com relação a algum risco iminente da pessoa vir a falecer. Então, quando eu falo em salubridade, é questão de saúde. E é dever do condômino se portar de maneira a não gerar riscos ou não tornar aquele ambiente insalubre. Está na lei, não tem dúvida. Tá? Então, com base nisso, com base no artigo 1336, além de todos os artigos que nós já falamos, da lei do condomínio, do próprio Código Civil, da Constituição Federal, me parece claro e possível a aplicação dessa multa. Tá? Mas não há previsão de valor. Aplica-se o valor que estiver previsto no regimento para uma multa, para uma infração equivalente. Pode ser utilizado. Pode-se utilizar, por exemplo, caso a convenção ela traga alguma coisa nos deveres do condômino quanto à questão da salubridade, muitas vezes a própria convenção traz um valor de multa. Ou então o regimento interno, que é o documento mais óbvio onde isso pode acontecer. Tá? Então, é possível que vocês consigam esses valores com base ou na convenção ou no regimento interno. E aí utiliza uma analogia, utiliza aí uma comparação. Ok, gente? Mas é só aplicar a multa? Basta que eu aplique a multa? Não. Eu tenho que ter aqui um certo cuidado na aplicação dessa multa. O síndico, ele deverá
consultar ou fazer uma consulta ao conselho. Normalmente, os condomínios eles têm um conselho fiscal e um conselho consultivo, ou então um conselho que agrega essas duas funções, o conselho fiscal e consultivo. Tá? Vai depender do condomínio. Então, verifica-se aí qual é o conselho que existe. Faz-se, então, essa consulta. Olha, nós estamos aqui diante dessa situação e eu quero aplicar essa multa. O conselho vai verificar essa situação e vai emitir um parecer, dizendo, tudo bem, síndico, o senhor pode aplicar essa multa. Ou então dizendo, não é caso de aplicação de multa. Certo? Se for dada a autorização para que o síndico aplique essa multa, ele aplica a multa, e aí, Éder, quando você pergunta se não é dado poder demais ao síndico, lembre-se, né, vou dar um aqui de Homem-Aranha, né, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Lembre-se que, se por acaso o síndico não agir, a chance dele ser responsabilizado por uma situação, não só com os próprios condôminos, mas também com relação às relações de emprego que existem lá dentro, porque pode ser que, ao não fazer nada, um condômino desse venha a fazer com que um empregado se contamine. E isso cairá na responsabilidade do síndico e do condomínio como um todo. Então, ações trabalhistas de indenização por danos morais, caso esse funcionário ele venha a adoecer ou ficar incapaz, porque já se sabe que a Covid-19 deixa sequelas neurológicas e também sequelas do ponto de vista do aparelho respiratório. Imagine uma pessoa que tem um trabalho braçal, um trabalho extenuante, e que ela venha a contrair a Covid no ambiente de trabalho num condomínio. Ele vai ter uma perda, obviamente, de sua capacidade laborativa, cabendo indenização, que será suportada por quem? Pelo próprio condomínio. Então, é muito fácil dizer, olha, é poder demais para o síndico. É por isso que eu entendo que é necessário que o síndico faça essa consulta ao conselho consultivo ou o conselho fiscal. Tá? Mas no meu condomínio não tem. Eu não tenho aqui, não há essa previsão, ou se tem a previsão, nunca foi eleito. É o síndico e pronto. O síndico, a minha orientação é para que o síndico haja. É melhor que ele haja do que ele fique omisso. É muito mais fácil ele ser responsabilizado pela sua omissão do que pela sua ação. Agora, essa decisão de aplicação de penalidade, e eu estou aqui me referindo, né, de forma muito específica a uma penalidade, mas pode ser com relação a qualquer decisão que o síndico tenha que tomar nessa situação de pandemia. Ela deverá, posteriormente, quando for possível, quando houver condições de se fazer uma assembleia, deverá ser colocada para que a coletividade, e é por isso que eu entendo que também não há tanto poder assim para o síndico, a coletividade deverá ou ratificar ou rejeitar aquelas decisões. No caso específico que nós estamos aqui verificando, seria a questão da aplicação da multa. Então vejam, quando você aplicar essa multa enquanto síndico, saiba que é necessário fazer essa consulta prévia e depois colocar para o escrutínio, como diria um professor meu, de uma assembleia. Quando for possível, obviamente. Então, sendo possível, se faz essa assembleia e tenta se ratificar essa situação. Se o ato do síndico for um ato descabido, for um ato completamente autoritário, cabe à Assembleia dizer, olha, não, essa multa ela não deve subsistir. Se a Assembleia entender, e aí no meu caso, no meu entender, ela é soberana para isso, então será mantida a multa tranquilamente. Ok? Então, primeira coisa, é dever do síndico zelar pela segurança, tá? Não só dos bens, mas de todos os condôminos. É dever do condômino não expor os demais a riscos de saúde, porque diz que é dever dele se portar de maneira salubre. Nós temos uma lei estadual
que autoriza, não, melhor dizendo, ela obriga a utilização de máscaras em ambientes, áreas comuns de condomínios, o síndico, baseado nisso, mesmo não havendo a possibilidade de, ou melhor, a previsão em regimento interno ou convenção, ainda assim é possível a aplicação da multa. Para a aplicação da multa, ele deve fazer uma consulta ao conselho fiscal / consultivo. Se tiver o consultivo, faz, porque o próprio nome já diz, é uma consulta. Se tiver o fiscal, faz ao fiscal. E se agregar as duas, faz a esse conselho fiscal / consultivo. Ok? Passada essa situação de pandemia, faz-se aí uma assembleia, e essa assembleia irá rejeitar ou ratificar os atos praticados. A Sandra diz aqui, um morador fez uma live e alguns condôminos foram até a frente da varanda da pessoa que estava fazendo live e apesar de estar usando máscara e respeitando a distância, o síndico aplicou uma multa. Veja, Sandra, se por acaso aconteceu da forma como você está dizendo, eu acredito piamente que essa é uma multa que não deverá ser paga, tá? É claro que isso não pode se tornar algo corriqueiro. É interessante que você tenha também o bom senso, né, quando eu digo você, o síndico juntamente com os condôminos, de que aquilo não pode ser algo que se torne corriqueiro. Então, desde que haja o uso de máscaras, porque aí já é o primeiro ponto, né? A lei estadual ela fala em obrigação de uso de máscaras. Então, para que você esteja numa área comum, você deve usar máscaras. Obviamente, o simples fato de usar máscara, ela já me permite fazer aglomerações? Não. Então eu vou verificar, havia uma aglomeração ou as pessoas estavam respeitando a questão do distanciamento social? Havia esse distanciamento? Se todas essas determinações forem cumpridas, essa multa aplicada pelo síndico me parece uma multa que não deverá subsistir. De qualquer maneira, não vejo como, por exemplo, essa multa ser cobrada antes que tenha uma determinação da própria Assembleia a fim de ratificar a multa, salvo se um condomínio muito previdente ele tenha, no momento em que começou a verificar essa existência da possibilidade do isolamento social, feito uma Assembleia e determinado isso. Só que para isso você teria que mudar regimento interno. Não é fácil mudar regimento interno, você precisaria da assinatura de boa parte, não dos presentes, mas dos proprietários. Então é uma situação assim, muito sui generis de acontecer, até porque nós não somos conhecidos pela nossa previdência, né? Então, nessa situação, Sandra, que você narrou, eu não vejo como subsistir, tá? De qualquer maneira, não entendo também possível que o condomínio cobre essas multas antes de terminar essa situação e que ela seja analisada pela Assembleia, ok? Então, essa multa, eu não tenho mais dúvida alguma que ela poderá sim ser revista. E se a Assembleia vier a confirmar? Bom, sempre cabe a possibilidade de se levar ao Judiciário. Aí você diz, mas a Assembleia ela não é autônoma e soberana? Depende, né? Se você estiver aplicando uma penalidade completamente fora de propósito, desproporcional e irrazoável, obviamente, cabe ao Judiciário regular essa situação.